Fica melhor. Boa tarde, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar equações exponenciais. Espero que os senhores gostem, que compartilhem, que curtam e se inscrevam no canal. Não esqueçam de clicar no sininho para os senhores receberem notificações de novas aulas. Então vamos dar início, tenham uma boa aula. Inicialmente, senhores, nós vamos definir que equações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece nos expoentes. Incógnita, para quem não sabe, é x, é variável. Então, vamos falar de um modo mais prático, onde o x aparece no expoente. E uma das maneiras de resolvê-la é transformá-las em uma igualdade de potência de mesma base. O primeiro passo, então, nós temos que fazer é igualar as bases. E o segundo passo é igualar expoente. Aí acabou. Se a gente conseguir fazer isso, a gente resolve a equação do expoente. Por isso que chama equação exponenciais. Então, os passos para resolver a equação exponencial são esses, e a gente vai aplicar nos exercícios. Eu coloquei uma parte do gráfico de função exponencial, que nós estudamos na aula anterior, para os senhores não esquecerem, senhores. A tem que ser sempre maior que zero, diferente de 1. Pode estar entre o valor de 0 e 1 nesse intervalo, mas não pode ser 0 nem 1. Por isso que essa bolinha está aberta ali, porque não pode ser nem 0 e nem 1. Ok? Só lembro que eu disse a vocês que o gráfico da equação exponencial entre 0 e 1 ele é decrescente e acima de 1 ele é crescente. Essas informações são importantes e são questões que caem no Enem, sempre questionando essa situação na exponencial. Então vamos agora com exercícios para que os senhores esclareçam todas essas dúvidas. São bastante exercícios que nós vamos fazer hoje. Preparem. O primeiro exercício é essa equação exponencial. Eu tenho lá na potência o expoente x mais 1. Então x está no expoente. É uma equação exponencial. 3 elevado a x mais 1 igual a 81. A setinha está nos mostrando, e está escrito de vermelho ao lado, para a gente observar que 81 é múltiplo de 3. Porque o primeiro passo, se os senhores lembram, do slide anterior, e vou relembrá-los, é igualar as bases. Então, é o que a gente vai fazer aqui, igualar as bases. Uma base é 3, o 8 é 81. Como o 81 é um múltiplo de 3, então vale observar e vou fatorar o 81. Ou seja, decompor o 81, né? 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então eu já descobri que 81 é 3 elevado a 4. Olha lá, senhores, que legal, eu estou conseguindo chegar na mesma base. Aí eu escrevi 3 elevado a x mais 1 é igual a 81. 81 é 3 elevado a 4. No lugar do 81, eu coloco 3 elevado a 4. E aí agora é só igualar a potência, que é o segundo passo que eu mostrei para os senhores aqui. Ó. Olha lá, ao segundo passo, segundo igualar os expoentes. Então, vamos fazer isso, né, senhores? Igualando os expoentes. X mais 1 igual a 4. Agora é uma equaçãozinha do primeiro grau. Mole, mole, mamão com açúcar. O 1 está aqui somando. Do lado esquerdo, vai para lá, subtraindo. X é igual a 4 menos 1. 4 menos 1, senhores. Daqui até lá na China é 3. E vamos para frente, porque a felicidade é total. Olha lá, que legal. Esse tem um desenho rosa ali, bonito, bem coloridinho essa tela, hein? Nesse exercício, senhores, a gente vai aplicar aquele conhecimento lá do ensino fundamental, nono, oitavo ano. 1 sobre B é igual a B elevado a menos 1. Lembra quando eu falei com os senhores, quando apareceu uma potência negativa, que você está vendo em uma fração? É isso que está acontecendo ali. Eu tenho uma fração, quer dizer, eu tenho uma potência negativa. Já que a gente trabalha com potência. E também aquela outra propriedade, que é raiz de A elevado a B com índice C. Índice é aquele Czinho amarelo ali que vai dentro do radical. É igual a A elevado a B sobre C. Reparem bem, o que está lá no índice do radical é C. O que está na potência do radicando, que é o B, é o B. Se ali for 1, vai no lugar ali 1. Se for 3, vai 3. Então, vamos lá por partes. Começando, depois que eu fatorei e descobri que 81, que 8 é 2 elevado a terceira, que eu fatorei igual no exercício anterior, o 81, eu já fatorei o 8 aqui, ó, que eu tenho raiz quinta de 8. Então, como eu preciso de 2,
eu já descobri que o 8 é 2 elevado à terceira. Isso já é um caminho muito bom. A seta laranja está mostrando isso, senhores. Agora é só aplicar a propriedade. As propriedades lá de rosa, onde está um quadrinho rosa. Primeiro, vamos aplicar na fração. 2 elevado a menos 1 elevado a x. Que multiplicar potência e potência é 2 elevado a menos x. Está resolvida aquela questão ali. Vamos lá, agora no radical. Nós já descobrimos que o 8 é 2 elevado à terceira. Se 8 é 2 elevado à terceira, no lugar de 8 eu coloco 2 elevado à terceira, no radical está 5. Então eu posso escrever isso como 2 elevado à fração 3 quintos. O que está na potência do radicando, onde a seta laranja vai para o numerador da fração, potência. E o que está no índice do radical vai para o denominador. Então temos 2 elevado a 3 quintos. Então agora conseguimos igualar as potências. 2 igual a 2. Menos x é igual a 3 quintos. E acabou. Menos x igual a 3 quintos. X igual a menos 3 quintos. E aí eu posso multiplicar por menos 1. As setinhas estão mostrando aos senhores todos os detalhes, passo a passo. Vamos repetir esse exercício e vamos treinar a aplicação de propriedades, porque elas são importantes. Prova do Enem, cai isso todas elas, hein? Não vi nenhuma prova do Enem que não caiu a aplicação dessas propriedades. Então vamos ao próximo. O próximo também é muito legal, senhores. Olha lá, eu tenho 7 elevado a x2 mais 2x menos 3 igual a 1. Atenção, olha lá, a seta saindo do quadrinho laranja está mostrando que ali a elevado a zero é igual a 1. Então, está lembrando os senhores que tudo elevado a zero vale 1. Qualquer número, qualquer letra. Então, como a base do lado esquerdo é 7, eu vou escrever 7 elevado a zero, porque 7 elevado a zero é 1, e eu igualei as bases. Vocês viram aquela propriedade lá no início da aula? Igualar as bases? Igualei. Escrevi na base lá, né? 7. Vou colocar 7 aqui também, para não mudar a característica. 7 elevado a zero, porque é no lugar de 1, 7 elevado a zero vale 1. Agora, senhores, posso igualar as coisas. Eu posso dizer que a equação x2 mais 2x menos 3 igual a zero. Temos aí, senhores, uma equação do segundo grau, né? Que aprendemos a resolver lá no nono ano. Quem não sabe resolver, tem aula de equação quadrática aqui, que é a equação de segundo grau, para vocês aprenderem a resolver. Aonde eu não sou o Roberto Carlos, mas eu consigo achar os caras. Olha lá, o A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 3. Aplicando o delta, não é o quadrado de B menos 4AC, então vou aplicar. Delta é igual a 4 menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, o menos 3. Atenção, atenção, senhores, olha o perigo aí, hein? Olha o perigo. Tá vendo que é menos amarelo? É lá da fórmula amarelinha. E o menos preto, menos 3, é o valor do C, que vale menos 3. E ali vai ter um menos com menos, que dá mais. Então, eu vou ter 4 somado com 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Menos vezes menos mais. E o delta deu 16. Acredito que os senhores devem ter enxergado bem, porque eu estou explicando com detalhes essa história. Se delta é 16, eu vou na forma de básica, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e substituo x é menos 2 mais ou menos raiz 16 sobre 2. Extraindo raiz, eu tenho x é igual a menos 2 mais ou menos 4 sobre 2, onde menos 2 mais 4 dá 2 positivo. Vai dar 1, é 1 das raízes. E menos 2 menos 4 é menos 6, dividido por 2, menos 3, e felicidade total. Aí nós temos a solução do nosso problema. X pode ser menos 3 e x igual a 1. Ok, senhores? Vamos para o próximo exercício, que ele também é muito chique. Olha aí que legal. 25 elevado a menos 1 sobre x. Atenção que nós temos que lembrar. Vamos ver do lado de esquerdo. 5 ao quadrado é 25, não é, senhores? Elevado a x menos 1. É legal, aí tranquilo. Agora, 125, eu fatorei ali no cantinho, posso escrever que é 5 a terceira. Então, tem 1 sobre 5 a terceira. Então, ficou bem claro, né? 5 ao quadrado elevado a x menos 1 igual a 1 sobre 5 a terceira. Aplicando aquela propriedadezinha, né? A gente pode dizer que 5 a terceira é 5 elevado a menos 3, aquela potência negativa que vira fração. E temos que 5 ao quadrado multiplicado com x é menos 1, a setinha está mostrando ali que tudo que estava aqui nós estamos repetindo lá de lá, só que desenvolvendo os fatos.
Então, nós estamos escrevendo 5 elevado a 2x menos 2, porque nós multiplicamos a potência 2 por x menos 1, igual 5, 1 sobre 5 elevado a terceira, igual a 5 elevado a menos 3. Fizemos isso porque o nosso objetivo, como foi explicado no início da aula, é igualar as bases. Igualou as bases, agora igualar as potências. 2x menos 2 igual a menos 3. 2x é igual a menos 3, porque o menos 2 está aqui, vai para lá, somando, está na esquerda subtraindo, vai para a direita, somando. 2x igual a menos 1, o 2 está multiplicando x, vai para a direita, dividindo. X é igual a menos 1 sobre 2 e é a solução do nosso problema. Descobrimos o x, acabou a história, é o que nós estamos atrás. Ok, senhores? Espero que os senhores tenham entendido. Vamos para o próximo exercício. Olha ali, eu tenho 0,75 elevado a x igual a 9 sobre 16. Então, vamos por partes. Eu posso escrever que 0,75 é 75 dividido por 100, né, senhores? Tranquilo. Elevado a x igual. 9 não é 3 ao quadrado? 16 não é 4 ao quadrado? Muito bem. Então, temos. Se eu dividir todos os membros ali, 75 e 100 por 25, que é o maior número que a gente pode encontrar para dividi-los, 75 dividido por 25 dá 3 e 100 dividido por 25 dá 4. Acredito que os senhores devem ter visto claramente isso. Agora, 3 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2, eu posso colocar entre parênteses e elevado a 2. O nosso problema está pronto, senhores. Olha só que tranquilidade. 3 quartos igual a 3 quartos, igualou as bases. X igual a 2 e acabou. Estamos felizes, até uns foguinhos ali estourando ali para comemorar, porque esse exercício aí foi igual andar para frente. Mamão com açúcar, vamos ver o outro. Olha aí, senhores, que legal. Vamos voltar a aplicar aquelas propriedades que eu disse aos senhores. Que apareceu tem uma faixa branca atrapalhando ali, mas está dando para entender. Se bem que a gente não vai usar aqui aquela propriedade, vamos usar só aquela que a seta está nos mostrando. Ok, senhores? Aquela faixinha branca que está atrapalhando ali, não nos incomoda, porque não vamos precisar daquela informação agora. Então vamos continuar. Raiz cúbica de x. Raiz quadrada de 3 elevada a x. Legal? Lembra da propriedade? Vamos precisar dela sim, mas dá para os senhores entenderem, né? Eu vou escrever 3 igual elevado a meio, que é raiz quadrada de 3 é 3 elevado a meio. O que está no radical de 2 vai para o denominador, o 3 elevado a 1 vai para o numerador, elevado a x, igual. 81 não é 3 a quarta, fatorado aqui no lado esquerdo de verdinho ali, ó. 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 81 é 3 elevado a quarta. Então, no lugar de 81, escrever 3 elevado a 4, como ele está extraindo raiz cúbica, elevado a 1/3, né? Então, vocês têm que sempre que memorizar. Uma raiz cúbica é o que está dentro do radical elevado a 1/3. O radical está 81, 81 e 3 elevado a quarta. Fazendo as continhas, senhores, eu já tenho aqui, ó, multiplicando os radical. Meio multiplicado por x, que é potência de potência, vai ficar 3 elevado a x sobre 2. Igual, potência de potência, 4 vezes 1/3. 3 elevado a 4/3. Então, agora, já que eu igualei as bases, senhores, x sobre 2 é igual a 4/3. Multiplicando cruzado, 3x é igual a 2 vezes 4, 8. O 3 está multiplicando do lado esquerdo, vai para lá dividindo, x é igual a 8/3. Ok? Também esse aí foi tranquilo. Bastou que nós precisamos de aplicar as propriedades de potência que nós temos aí e não esqueçamos dela, tá? Então vamos para o próximo exercício. Olha aí, senhores, esse aí parece que ele é chato, mas não é. É uma questão só daquela potência de 10 que a gente tem que acostumar, certo? No primeiro caso, nós temos 10 elevado a x elevado a 1 menos x. Eu posso diretamente multiplicar x vezes 1x e x vezes menos x x2. Está lá, 10 de verde, no cantinho, no início ali, ó, elevado a x menos x2. Foi a multiplicação das potências, certo? Agora, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma coisa de 10 elevado a menos 6. Certo, senhores? Então, eu escrevo ali, 10 elevado a menos 6. Acabou o problema. Eu já igualei as bases, agora vou igualar as raízes. Igualando as raízes, vai menos
menos x2 mais x igual a menos 6. Está ali escrito. O menos 6 está aqui na direita subtraindo, vai para a esquerda somando, igualei a zero. Menos x2 mais x mais 6 igual a zero. Vou multiplicar por menos 1 para tirar esse menos ali do início. Aí vai ficar x2 menos x menos 6 igual a zero. Aí é só aplicar a básica, resolver as raízes, achar as raízes da equação. Está resolvida aí, os senhores já são cobra criada em resolver equação do segundo grau. Achamos a raiz x', 3, x2', menos 2. Vamos para o próximo exercício. Tem bastante aí para a gente divertir, hein? Olha lá, 25 sobre 100 de novo. Olha que legal. Elevado a x menos 1. E 1 sobre 2 elevado à terceira. Por que eu escrevi dessa forma? A setinha lá no cantinho está mostrando que o 0,25 é 25 dividido por 100, elevado a x menos 1. Aquela setinha no primeiro lá está escrito dividido por 25, vocês estão vendo? Aí eu coloquei igual a 1 sobre 2 elevado à terceira. 8, se os senhores fatorarem, é 2 à terceira. Todo mundo sabe até de cabeça. Elevado a 1 menos x. A seta está mostrando que a continuidade vai depois dela. Eu tenho lá, se eu dividir tudo por 25, vai ficar 1, 100 por 25, 4. 4 é 2 elevado a 2. Isso tudo na potência x a menos 1. Igual a 1 sobre 2 à terceira elevado à potência 1 menos x. Agora, aquela potência de fração, igual está ali em cima, ali no vermelho. 1 sobre b é igual a b elevado a menos 1. Correto, senhores? Então, 1 sobre 2 elevado a 2 é 2 elevado a menos 2. Isso elevado a x menos 1. Está lá no início, na segunda linha ali de amarelo grande, maior. É igual a 2 elevado a menos 3, porque 1 sobre 2 elevado à terceira é 2 elevado a menos 3 elevado a 1 menos x. Aí embaixo, descendo ali de amarelo, nós podemos multiplicar a potência de potência. 2 vezes x menos 1 dá menos 2x mais 2. E menos 3 multiplicado por 1 menos x dá menos 3 mais 3x. Menos vezes menos mais, aquele negócio todo, vocês já sabem fazer. Aí agora a seta está mostrando que nós vamos continuar lá em cima de branco. Menos 2x mais 2 é igual a menos 3 mais 3x. Vamos somar x com x e número com número. Tá, mais 3x para cá, vem menos 3x para o outro lado. Mais 2 está à esquerda, vai menos 2 para a direita. Menos 5x é igual a menos 5. Dividindo tudo por menos 5, nós temos x igual a menos 1. Resolvemos bastante exercícios, senhores. Espero que os senhores tenham entendido. Repitam esse exercício várias vezes, se for necessário, para que os senhores sempre vão desenvolver. Aqui, nesses poucos exercícios que fizemos, aplicamos quase todas as propriedades. Eu vou colocar mais uma aula de exercícios mais exigentes em breve para os senhores. Mas esses, para começar, são fundamentais. Repitam, repitam, repitam. Façam exercício do caderno. E na próxima aula eu vou publicar mais exercícios para os senhores de equações exponenciais. Tenham uma boa tarde.